Muito bom, que a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite. Que haja uma graça na sua vida, na sua casa, na sua família, no lugar em que você mora, no lugar em que você trabalha. E que onde você chegar nessa semana, a graça encontre também pessoas. E que ela impacte vidas. É a partir de você, outras pessoas sejam profundamente tocadas pelo Espírito. A ponto de encontrar a alegria da vida. De viverem de uma forma diferente. Com a paz que emana do trono da graça. Onde Cristo encontra-se assentado para reinar conosco e através de nós. Em nós, a sua obra se opera perfeitamente. Nós somos a obra de Deus para a manifestação de Cristo Jesus na terra. E é por isso que Ele deseja muito que você esparrame por todos os lugares que você for, essa graça que Ele já te deu. Você não foi chamado só para ser salvo. Você também foi chamado para salvar outras pessoas. Há 5 verdades absolutas, inquestionáveis e que não podem ser desbancadas. A primeira delas é que Deus deseja que todos sejam salvos. Isso está escrito na Bíblia. Então, qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Isso é uma verdade absoluta. A segunda verdade absoluta: nem todos serão salvos. Concorda comigo? Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Os que são salvos, eles não são salvos simultaneamente. Cada um é salvo no seu tempo. Então pode ser que na sua casa você foi o primeiro, o segundo, o terceiro, mas isso não quer dizer que outros não virão. A gente só não tem que ser chato para poder tentar produzir salvação na vida do outro. Porque salvação não é uma obra que se opera pelas mãos do homem. A salvação é algo que se opera por meio de Cristo Jesus. Então, a primeira verdade absoluta: Deus deseja que todos sejam salvos. Segunda verdade absoluta: nem todos serão salvos. Terceira verdade absoluta: aqueles que serão entre os salvos, cada um será salvo no seu tempo. Então tenha paciência de esperar. O que você pode fazer enquanto não chega aquela pessoa que você ama, que você gostaria que esteja salvo? Creia, confie e espere, porque essa é a nossa parte. Bom, a quarta verdade absoluta que nós podemos concluir de tudo isso é que nós, salvos, de alguma forma, podemos contribuir para a salvação de alguém que ainda não está salvo. É verdade ou não é? Você contribui. Isto aconteceu na sua vida. Alguém contribuiu para você estar aqui. Alguém contribuiu para você ser salvo. Por isso que nós somos chamados a proclamar Cristo Jesus. Porque à medida em que nós proclamamos, isso traz salvação à vida de outras pessoas. Essa também é uma verdade absoluta. E a quinta e última verdade absoluta é que nós agimos para a salvação dos outros através do nosso testemunho. Não é pelo que nós falamos. Não é pelo que nós pregamos. Nós não fomos chamados para poder pregar. Essa é a grande verdade. Nós fomos chamados para testemunhar. E testemunhar é diferente de pregar. Eu também sou advogado, acho que uma boa parte de vocês sabe disso. A testemunha é aquela pessoa que sabe dos fatos. Ela presenciou os fatos. Ela viu acontecer. Então você é chamado a testemunhar de que Jesus está vivo, porque você teve um encontro com Ele. E como você faz isso? Por meio de uma vida transformada. Então, como é que você pode operar nessa última verdade absoluta? Permitir que na sua vida transformada as pessoas encontrem Cristo Jesus. Isso é mais importante do que você ficar falando na orelha do outro. Do que ficar dizendo que ele é pecador, que ele vai para o inferno, que se ele não largar a religião dele, ele está condenado, que a religião dele não é verdadeira. Nós não fomos chamados para poder fazer nada disso. Nós fomos chamados para ser um testemunho de vida. E isso é uma verdade absoluta. A Bíblia diz que as mulheres sábias ganham o marido como? Falando pelos cotovelos? Não, calada. Está escrito isso lá. Então não é pela quantidade de coisas que nós falamos, é pelo estilo de vida que nós vivemos. Então, 5 verdades absolutas que você pode ter guardado aí, e eu espero que você consiga colocar em prática, e no final eu vou usar uma delas aqui no texto da ministração de hoje. Quero que você abra a Bíblia no livro de Hebreus. É um livro maravilhoso, eu amo Hebreus, é um livro extraordinário, e de uma forma muito interessante, não sei se vocês sabiam, mas não há uma clareza para nós de quem foi que escreveu esse livro de Hebreus. É possível que tenha sido Paulo. Eu acho que quem escreveu esse livro de Hebreus, Paulo tinha uma característica muito clara, ele se identificava. Paulo era muito claro na fala, ele não tinha dificuldade. Todos os livros ele vai dizer das suas experiências pessoais é que não aparece para a gente dizer efetivamente que foi Paulo. Eu acho que Paulo tinha muitos bons discípulos, ele formou muitos meninos bons,
né, à luz do seu ministério. Para mim, um desses meninos, à luz de Paulo, escreveu esse livro de Hebreus. Ele é um livro fundamental para nós entendermos a fé. Talvez seja um dos livros que a gente precise ler com mais frequência, para que a fé possa despertar em nós. E esse capítulo 12 é um capítulo muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com vocês aí o versículo de número 1 e 2 apenas. Na verdade, eu vou pregar só o versículo, a primeira parte do versículo 2, mas nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim, Hebreus 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos os olhos firmes em Jesus. Aí eu vou falar numa outra tradução, que diz assim, o autor e o consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. Só até aí, eu quero que você fique comigo assim, autor e consumador da nossa fé. É muito interessante porque por muitas vezes quando eu li esse capítulo 12 de Hebreus, muitas vezes que o estudei, quando ele começava assim dizendo aí, né, que há uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor, a ideia que eu tinha é de que havia muitas pessoas para nós darmos testemunho. Como é que eu li e entendi isso aqui? Há muita gente para quem eu vou testemunhar de Jesus. Há uma multidão de testemunhas ao nosso redor, por isso eu preciso me preocupar com elas. Na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Quando você vai ler, o capítulo anterior, que é o capítulo de número 11, ele vai fazer uma narrativa sobre diversos homens. Eu não contei lá, mas lá deve ter mais de 20 pessoas descritas no capítulo 11. Começa em Abel, e ele vai terminar em algumas pessoas que ele não fala o nome, mas ele cita exemplo, por exemplo, como Daniel, que ele diz que fechou a boca dos leões. Ele vai falar sobre uma multidão de homens e mulheres que antecederam a vinda de Cristo. O que ele está dizendo ali é que houve uma multidão de homens e mulheres que testemunharam sobre Cristo. E essa multidão testemunhou sobre Cristo antes de conhecerem a Cristo. Antes de Cristo ser revelado como ele foi. Ele está falando em Abel. Ele diz, olha, Abel ofereceu um sacrifício muito agradável porque ele tinha uma perspectiva de Cristo na sua vida. Ele diz assim, Noé fez algo extraordinário porque ele tinha uma perspectiva de Cristo na sua vida. Aí ele diz, Abraão fez algo extraordinário porque ele tinha uma perspectiva de Cristo na sua vida. Ele vai discorrendo detalhadamente sobre cada homem. Ele diz, Raabe, quando ela recebeu na sua casa, Raabe era uma prostituta, vivia em uma cidade abominável chamada Jericó, uma cidade horrível, em que havia diversas coisas contaminantes e destrutivas da sociedade. Essa mulher, ela recebe uma revelação de Cristo e por causa dela, os espias são enviados a Jericó. Jericó, ou a Raabe, ela não foi salva porque ela hospedou os espias. Na verdade, os espias foram a Jericó por causa de Raabe. Ela diz para os espias que ela sabia que o Deus deles era Deus no céu e na terra. Ou seja, de alguma forma, Deus se revelou a Raabe. E como ele se revela a ela, ele providencia de mandar aqueles homens até a casa dela para salvar a vida dela. Por isso o nome dela vai aparecer aí entre os chamados heróis da fé, que é o capítulo anterior. Então o que o autor está dizendo? Há uma multidão que nos antecederam e que deram testemunho sobre Jesus, sem saberem de Jesus, sem conhecerem Jesus. Eles apenas tinham uma expectativa de fé no coração em algo que viria. E é interessante, mantenha para mim lá o texto, lá no versículo 2, que ele diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo o seguinte, a nossa fé tem a ver com Jesus. Nós cremos, nós tivemos uma direção espiritual e estamos vivendo um outro contexto, isso tem a ver com Jesus. Não tem a ver conosco. De uma certa forma, Abel não tinha ideia do que seria a humanidade a partir de si. Mas ali, Jesus já tinha se revelado para ele. E internamente, quando ele vai fazer aquele sacrifício, ele não sabe por quem ele está fazendo.
mas ele faz aquilo na perspectiva de agradar a Deus através de Jesus. O que nós podemos dizer claramente é que Jesus é sim o autor da nossa fé. E a pergunta que eu faço para você: quem é Jesus para você? Hoje é dia 14, 15, 18? Meu Deus e meu Pai, o que é isso? Eita! Talvez seja o primeiro culto que você venha no ano de 2026. Vou perguntar para não constranger ninguém, né? Mas quem sabe é o primeiro culto que você está no ano de 2026. Quero te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? No seu íntimo, quem é Jesus? Muitas pessoas tiveram a oportunidade de encontrar Jesus pessoalmente. Por exemplo, para a viúva de Naim, Jesus é o homem que trouxe a vida do seu filho que estava morto. Para aquela mulher do fluxo do sangue, Jesus foi o homem que a curou. Para a família de Lázaro, Jesus é aquele que trouxe a vida, o homem que já estava morto há 4 dias. É possível que para algumas pessoas, quando eu pergunto quem Jesus é para você, o que vem à sua mente é a sua religião. Por que você está aqui hoje à noite? O que te trouxe aqui? Quem sabe você dizer, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu estou num país que originariamente é cristão de nascença. Então eu já nasci com um formato de religião dentro de mim. O que me traz aqui é a minha preocupação em ser um bom religioso. Eu era um bom católico um dia, agora eu sou um bom crente. O que me traz aqui? Porque aqui tem um bom louvor. Me traz aqui porque eu não tenho o que fazer domingo à tarde, uma boa oportunidade. O que me traz aqui é porque eu sei que muitas pessoas foram abençoadas neste lugar. Eu gostaria de escrever um livro um dia sobre os milagres que Deus fez na minha vida e que eu pude presenciar. E se eu for fazer isso aqui nessa igreja, existem milhares de milagres. Talvez eu não consiga falar de todos eles, porque muitos eu não os vi, mas daqueles que eu os vi, eu sei que Deus opera de forma maravilhosa. Talvez você esteja aqui por causa de um milagre. Agora, se tudo o que te traz para uma vida religiosa não é Jesus ou não tem a ver com Jesus, você cumpre uma obrigação religiosa, mas isso não preenche o vazio da revelação de Deus para ti sobre quem Cristo é. Talvez você esteja aqui porque você quer muito que Deus abençoe alguém da sua casa, você acha que um lugar desse é um lugar de você pedir para Deus abençoar. Muito bom. Mas isso não vai sustentar a sua vida. Isso não vai sustentar a sua caminhada. O que nós precisamos responder para nós claramente é quem Jesus é para mim. Porque se nós formos fazer a conta, e hoje realmente é dia 18, e se essa é a primeira ou a segunda vez que você vem num culto em 2026, você imagina? Quanto tempo você dedicou a Jesus neste ano? E quanto tempo você não dedicou a Ele? Quando eu tenho a impressão de que Jesus é um culto, ou é uma igreja, ou é uma placa, ou é uma religião, eu cumpro a minha obrigação indo àquele lugar, uma vez por semana, uma vez por mês. Quem Jesus é? Para essa multidão que está antes, e aqui o autor de Hebreus está dizendo, há uma multidão ao nosso redor. Há uma multidão que creu em Jesus, de alguma forma. Houve fé no coração dessas pessoas. E elas viveram na expectativa de que elas viriam um rei. E é por este rei que nós vivemos. É este rei que nos traz para cá. Se você está aqui por causa de Jesus, você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. Se o que te traz não é apenas o desejo de ser abençoado, ou não um costume, ou não um hábito, mas sim, porque para você ele é importante, isso significa que realmente você entendeu que você está caminhando para uma caminhada de desenvolvimento espiritual. O autor da nossa fé significa tudo que há de fé no coração de um homem e de uma mulher tem a ver com o que Jesus fez. Ele plantou essa fé. E é muito interessante, tive a oportunidade durante a minha vida estar com pessoas muito mais inteligentes do que eu, com uma formação muito superior à minha. E de uma certa forma me impressionava ver que aquelas pessoas não foram despertadas espiritualmente para aquilo que é o mais importante na vida dos homens.
Quantos anos nós vamos viver? Mais 50? Mais 30? Passaram tão rápido os últimos 30. E os próximos 30 vão passar ainda mais rápidos. E daí a pouco nós já não somos mais. E o que será na eternidade? Se a nossa esperança se resume a essa vida, quão fútil é a nossa vida? Alguém que plantou em nós essa fé, você está aqui porque existe um nível de fé. Ainda que seja a fé para buscar um milagre, mas existe um nível de fé dentro da sua vida. E aí ele diz, olha, olhando para Jesus. Eu digo para você que, semana comentando com a minha esposa, a gente já tem falado disso já diversas vezes. Eu disse para ela, eu não conheço uma família, o nosso relacionamento, que não esteja atravessando por problemas. E muitos problemas. E problemas, às vezes, muito, mas muito difíceis. Muito complexos. Problemas assim. A grande verdade é que nós estaremos enfrentando a cada dia mais lutas, problemas, adversidades. Você já deve ter tido notícias ruins, mas você terá mais notícias ruins pela frente. Não há nada que nós possamos fazer para que notícias ruins não cheguem a nós. Não há nada que nós possamos fazer para nos blindar. Se nós tentarmos nos blindar, como se nós não merecêssemos o ruim que tem pela frente, quando o ruim chegar, a gente vai começar a viver uma luta contra Deus, de questionar Deus, de colocar Deus contra a parede, de perguntar a Deus o porquê. Por que que Ele permite? Por que que eu sofro? Por que que eu padeço? Aonde você coloca os teus olhos, determinará como você vai atravessar a adversidade. Olhando para Jesus, ou seja, colocando nele os meus olhos. Há algum tempo eu tenho procurado fazer uma coisa todos os dias, às vezes tem dia que eu esqueço. Mas quando eu acordo de manhã, antes de abrir os meus olhos e de demonstrar para minha esposa que eu acordei, eu faço um período de oração, só eu e ele. Eu digo, bom dia, Espírito Santo, estou começando mais um dia e creio que ele será um dia dirigido para o Senhor. Eu sei que haverá problemas e adversidade, mas eu opto em pegar esse dia e levá-lo e colocá-lo aos pés da cruz. Quando eu tenho um problema, eu às vezes paro e eu faço esse ato, eu desço para o meu quarto, lugar de oração, e eu me vejo pegando aquele problema com as minhas mãos e levando e colocando ele aos pés da cruz, dizendo, Jesus, aqui está o meu problema. Aqui está a minha adversidade. Aqui está o meu ponto conflitante desses dias. Jesus não é um fato histórico. Jesus não é um acontecimento do passado. Jesus é alguém que está vivo hoje. E eu preciso contemplar. Olhando firmemente, todos os dias. Porque foi Ele que plantou em mim esta fé. Mas é Ele que vai fazer expandir a minha fé. Porque a fé, segundo a tradição bíblica, nas palavras de Jesus, é como um fermento. Pode ser muito pouquinha, muito pouquinho. Não precisa ser um caminhão de fermento. Quando você vai fazer na sua casa lá um bolo, um pão, o que você menos põe é o fermento. Apenas uma pequena pitada. Mas ele se mistura em toda a massa. E de uma certa forma, é ele que tem o poder de fazer aquela massa tomar uma outra forma. Assim é a nossa fé. Você não precisa de uma fé gigante. Você não precisa ter uma fé para fazer um morto levantar do caixão. Você tem que ter um pouco de fé. E eu digo para você, você já tem. Tanto é que você está aqui essa hora. Essa é a prova que você já tem. E se você continuar a olhar para Ele, Ele vai começar a levar você a crescer na fé. Porque o desejo de Deus é que você cresça robustamente na fé. Porque haverá adversidades para todos, para os que creem e para os que não creem. Todos passarão por problemas.
A diferença é que aqueles que creem firmemente em Jesus, eles terão robustamente força para atravessar essas adversidades. Essas adversidades não trarão choque emocional, não abalarão as relações pessoais, não trará dificuldade na criação dos filhos. De uma certa forma, no meio das adversidades, você crescerá e as pessoas contemplarão, dizendo: fulano passou por essa luta, mas ele sai maior dela do que quando ele entrou. Não é só ter um pouquinho de fé. Eu preciso continuar a me agigantar nessa fé. E eu preciso continuar a contemplar Jesus todos os dias. E o melhor lugar que você tem para contemplar Jesus é na cruz. O seu sacrifício, a sua morte, a sua entrega. É interessante que na maioria das vezes, quando vai se falar de Jesus no Antigo Testamento, se remete a algo que está ao redor da morte. Como no caso de Abel, como no caso do Egito, quando o sangue é colocado nos umbrais das casas, como no caso do próprio Isaac, que vai ser ofertado e é provido um carneiro que morre no lugar dele. Geralmente, quando você fala nessas pessoas do passado, há uma luta ao redor delas. Não existe um só homem na história bíblica que não tenha passado por lutas terríveis, por dificuldades terríveis. Todos eles, de Abel, que derrama o seu próprio sangue, que tem o seu próprio sangue tirado pelo irmão, ao último dos profetas. Jeremias talvez seja um dos últimos homens que nós vamos encontrar no relato. Era menino quando foi chamado. Jeremias sofreu de uma maneira horrível o cativeiro a Judá. Jeremias foi preso em uma cisterna por muitos dias, sem comida. Mas Jeremias se tornou um padrão de um homem, testemunha, que fala e que apresenta Cristo de uma forma tão interessante, que ainda hoje nós lemos profecias de Jeremias que ainda não se cumpriram. Porque Jeremias tinha uma fé em alguém que ele não sabia ainda quem era, mas que ele tinha a expectativa que viria pela frente. Esse alguém já veio. Ele já entregou a sua vida. O sangue já foi derramado. Agora nós não somos mais os que estamos na esperança da revelação de Cristo. Agora nós somos o povo que já tem o Cristo, Messias, o prometido, esperado. E aí eu pergunto para você outra vez: quem Jesus é na sua vida? E se ele realmente é importante, que tempo você tem dado a ele? Você anda com ele, você conversa com ele. Jesus não é uma figura para estar aqui no culto de domingo. Jesus é o cara que está comigo todo dia quando eu acordo de manhã. E a primeira coisa que ele diz para mim, digo: bom dia. Eu digo: bom dia, Senhor. Esse será um dia abençoado. Esse será um dia trazido pela tua graça. E eu viverei mais esse dia para glorificar o teu nome. Porque um dia eu não acordarei mais. Mas nesse dia eu acordarei para sempre e nunca mais dormirei. Porque essa é a nossa esperança. Tudo vai passar. Todos os sofrimentos ficarão. Mas haverá um dia em que nós acordaremos e nunca mais dormiremos. E estaremos com ele para todo sempre. Os meus avós já morreram. Uma parte considerável dos meus tios e tias já morreram. Amigos já morreram. Pastores importantes que passaram na minha vida já morreram. Eu não posso ter uma ideia de que eu vou viver eternamente. Então eu vivo cada dia na expectativa de que pode ser ele o último dia. Que se a vida terminar ali, eu estarei com ele para todo sempre. Que ele perdoou todos os meus pecados. Ele me deu um novo nome. Ele me deu uma nova história. E agora eu estou esperando ele me levar. Quando será? Não sei. Com a mulher bonita que eu tenho, eu espero que demore bastante. Porque se eu for agora, vai aparecer um monte de zoiudo aí e tal, querendo a minha herança. Então eu espero que Deus me dê uma vida longa. Eu espero que eu possa viver muito. Mas a minha expectativa não se consolida aqui. Porque Jesus, para mim, é o autor e o consumador da minha fé. Aquele que cada dia vai elevando a um pouco mais.
que a cada dia vai me levando a confiar mais nele. Porque fé tem a ver com confiança. Fé tem a ver com entrega. Você precisa confiar. Você tem que entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Principalmente nos momentos difíceis. Eu tive uma experiência na minha vida, talvez tenha me marcado profundamente. Eu estava namorando com a Juliane, foi logo no início do namoro. Numa viagem de volta de Uberlândia para Belo Horizonte, eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu estava no Uno, aquele Uno 1.5, que era um veneno para andar. E descendo aquela serra ali, Campos Altos, Campos Altos mesmo, ali depois de Campos Altos, né? É. Eu entrei em uma curva e, de repente, sozinho dentro do carro, eu sou muito desligado. Quando eu olhei para o velocímetro, ele estava 140. Isso me deu um susto. E, sem querer, eu dei uma cutucada no freio. E eu já tinha entrado na curva. Quando eu esbarrei no freio, ele começou a rodar. Quem passa pela estrada sabe. Você anda na crista bem da serra. E você vê abismo de um lado e de outro. Quando eu perdi o controle, eu ainda era novo, tinha pouca experiência, muito rapidamente, porque parece que a gente tem uma máquina muito inteligente, ela processa as coisas muito rapidamente. Eu entendi que eu não tinha capacidade de controlar mais aquele carro. Eu fiz uma coisa louca. Eu soltei o volante, tirei os pés. Coloquei os meus 2 pés no asfalto do carro, tirei as mãos e disse: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar disso. Se não, eu não tenho capacidade de me livrar disso. E eu comecei a contar aquelas voltas. E o carro andava no meio daquela pista, não veio nenhum carro nenhum de lado, nem de outro. E eu via todos os lados. Quando eu passo lá, toda vez que eu passo lá, eu lembro. Eu via todos os lados. E eu esperava a hora que o carro, porque ele estava a 140. Eu esperava a hora que ele caísse na vala. Porque na hora que ele cair na vala, ele vai capotar e eu vou descer pelo abismo. Eu disse, mas eu opto em colocar nas tuas mãos e dizer o seguinte: se o Senhor não resolver, eu não vou resolver. Para mim foi uma eternidade. Mas foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Foram voltas incontáveis. Talvez umas 8 voltas, 7 voltas, 6 voltas. Eu ia vendo passar, eu conseguia ver 360 graus. Até que na última volta, ele parou alinhadinho na pista. Na mão, eu segui viagem. Eu botei as mãos no volante e disse para ele: hoje eu aprendi que não há nada melhor que eu possa fazer que confiar integralmente no Senhor, quando não houver mais esperança para eu fazer nada. Marcou a minha vida. Isso me traz até hoje a esse lugar. Eu opto em largar o volante e tirar os pés. E dizer para ele: se o Senhor não fizer, vai se arrebentar. Porque eu confio naquilo que o Senhor vai fazer. Não é só importante você ter começado a ter fé. É preciso que você cresça a ponto de entender que este é o estilo de vida de alguém que teve uma revelação de Cristo. E que Ele estará na sua vida para te ajudar nos momentos mais difíceis. E quando você perder o controle da vida, Ele estará integralmente no controle. Te deixará na pista, no lugar certinho de você continuar a sua caminhada. Qual é a diferença da nossa fé para outra religião? É que nós resolvemos deixar que Ele dirija as nossas vidas. Nós resolvemos entender que todo o mal que nos acontece tem a ver com um propósito de Deus. E quando esse propósito acontece, e quando nós passamos por essa aprovação, nós somos aprovados. Porque não tem como ser aprovado sem sermos provados primeiro. A prova é algo que vem antes da palavra aprovação. Para você ser aprovado, você tem que ser provado. E quando você é provado, você pode então aí entender qual é o tamanho da sua fé. Se você vem aqui apenas por um hábito, se você é crente porque você nasceu numa família de crente, se é essa mais uma obrigação que você tem aos domingos, eu quero dizer para você que você ainda não entendeu
que Deus tem a fazer na sua vida e através da sua vida. E naquela última verdade absoluta, é que através daquilo que Ele vai fazer na sua vida todos os dias, muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Não pelas suas palavras, mas por ver a ação de um Deus extraordinário agindo na sua vida. Melhor do que nós falarmos, é permitir que Ele fale através de nós. Que os nossos vizinhos tenham a revelação de quem Cristo é pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos e deixamos na sociedade. Mais importante do que eu falar sobre Jesus, é eu permitir que as pessoas vejam como Jesus age na minha vida. E você sabe onde mais somos observados? Dentro da nossa casa. No lugar em que nós trabalhamos. No meio em que nós vivemos. Todos conhecem de nós. Todos sabem de nós. No primeiro ano em que eu assumi essa igreja, eu mudei de uma casa e mudei para ela no mês de outubro. Acho que foi dia 31 de outubro, 30 de outubro, 31 de outubro. Nós nos mudamos para aquela nova casa. E, por volta do dia 10, 12 de dezembro, eu fui nomeado aqui para a igreja do Industrial. E logo em seguida, não me lembro mais se foi janeiro, fevereiro, eu fiz lá em casa uma recepção para os líderes aqui do Industrial. Não sei se o Cota vai lembrar disso. Né? E eles foram, naquela época não existia GPS, endereço. E eles chegaram num bar lá no bairro Palmeiras. Perguntaram lá naquele bar, porque era uma noite, se alguém ali sabia dizer onde morava o pastor Gilberto. Lembra disso, Cota? Da turma? E eles disseram, olha, pode subir essa rua. Não tinha 6 meses que eu estava morando naquela casa. Ele mora numa casa. Lá na rua tal. As pessoas nos leem. As pessoas sabem onde vamos, quando vamos. Quem somos. Porque nós falamos muito. Sem que nós precisamos falar. Quem Jesus é para você? Minha expectativa é que você consiga olhar para Jesus todos os dias. Quando eu vou sair de casa, eu posso sair para a direita ou para a esquerda. Eu pergunto a Jesus, e aí? Para a direita ou para a esquerda? Cada dia, às vezes, eu faço um itinerário. Porque eu sinto que Ele está me levando para um lugar ou para o outro. Às vezes eu saio com a minha família, eles estão aí, sabe disso. E eles me amolam o tempo todo. Meu pai gosta de pegar os caminhos mais difíceis. Eu gosto de ouvir o que o Espírito diz para mim. Ele diz, faz isso. Entra para cá, vai para lá. Sai aí. É difícil. Na minha posição que estou hoje é difícil, porque alguns dos que trabalham comigo querem que eu justifique todos os meus atos. Querem que eu diga por que eu estou fazendo? Eu não sei, o Espírito me pediu para poder fazer isso. No primeiro domingo desse ano, também não sei porquê, eu acabei assumindo um comaí, aceitei um convite, fui numa igreja. Nossa, preguei, quando eu terminei, disse. O Espírito falou comigo, conversa com esse pastor e a mulher dele, porque você vai nomeá-lo para titularidade. Aí eu chamei e disse para eles, olha, você não acha que está na hora de você assumir uma posição de titular? Ele olhou para mim e eu vi que a mulher tem uma graça diferenciada. Ela falou comigo assim, bispo, esses dias, o Espírito falou comigo que os nossos dias aqui são muito curtos. E aí eu disse para ele, muito bom, você tem 1 ano para você se preparar. Você se prepare esse ano. Porque daqui a 1 ano eu vou te nomear para a integralidade. Mas foi muito interessante que ela disse para mim, bispo, eu senti que meus dias aqui serão muito curtos. 1 semana depois eu precisei nomear esse pastor como pastor titular de uma igreja. Sabe por que eu fui ali naquela igreja? Porque o Espírito precisava falar com aquele casal. Eu não sabia que eu o nomearia. Eu não tinha ideia que eu o nomearia. Por que você foi naquela igreja? Não sei. Hoje talvez eu saiba. Eu precisava conversar com aquela família pastoral. Eu precisava ouvir aquela mulher. Sabe o que é o melhor da vida?
é que quando você opta em colocar Jesus como centro, você não entende o que está fazendo, como está fazendo. Você apenas faz. O que vai acontecer é que você vai colher uma graça do mover de Deus, que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. É Ele que faz. É Ele que realiza. É Ele que direciona. Quem é Ele? Ele é o autor e o consumador da minha fé. É por Ele que eu vivo. É por causa da cruz dele que nós estamos aqui. Porque Ele resolveu todo o problema, o pecado do mundo. Mas melhor do que Ele ter resolvido o problema do pecado do mundo, Ele resolveu o problema do meu pecado. Ele resolveu a minha vida. Devo tudo a Ele. O que eu posso fazer, eu me lembro dele. Todos os dias. Todas as horas. Todos os momentos. E quando eu vou ler a palavra, eu sinto que Ele chega perto. E Ele começa a conversar comigo sobre a palavra. E eu digo para Ele, mas o Senhor está me revelando coisas que o Senhor nunca revelou para ninguém, porque eu já procurei, não tem ninguém. Ele diz, pois é, mas eu quero te revelar coisas que ainda não foram reveladas a outros. Sabe o que é isso? Tem a ver comigo. Tem a ver com a fé. Existem coisas que Ele quer falar contigo. Você precisa conversar com Ele mais sobre esse negócio de vai entrar à direita ou vai entrar à esquerda quando você sai de casa. Porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida. São segundos. Frações de segundos. Momento. Às vezes está num lugar. Um segundo. Alguns segundos. Essa semana, esse mês passado, um primo do Vitor, lá da roça. Menino extraordinário. Querido. Pai de 2 crianças. Comprometido com o trabalho. Levantou cedo na sua casa. Foi na roça. Eles são parentes nossos, a família, minha mãe, dessa família. E ele foi arrumar a casa porque a mãe dele ia para lá. E ele voltava para a cidade para poder pegar o ônibus para levá-lo para a mineradora, porque ele trabalha lá em Piedade, trabalha na mineradora, tinha que pegar o ônibus cedo. Quando ele voltava na moto, o cara bêbado, dirigindo uma caminhonete, na contramão, pegou e ele morreu no lugar. Se ele tivesse 3 minutos, 5 minutos, adiantado ou atrasado, ele não teria morrido. Tem coisas que a gente nunca entenderá. Você só precisa de uma direção para se adiantar um pouquinho, para se atrasar um pouquinho. Porque Deus ainda vai fazer coisas grandes na sua vida. A precipitação, desespero, a tomada de decisão sem a presença de Cristo, é essa lutar. É boa. E às vezes realmente eu não sei o que fazer. A minha mulher hoje já está mais acostumada, mas antigamente ela achava que eu já tinha decidido o que eu ia fazer. Eu só não queria falar com ela. Hoje eu já sei que ela pensa diferente. Mas eu costumo fazer alguns planos. E na última hora o Espírito diz, pode fazer. Ou faça dessa outra forma. Não é fácil viver isso. Eu gostaria que ele falasse comigo com muita antecedência. Gostaria de saber as coisas com prazo. Eu disse, Senhor, não sabe, com tanta antecedência, não dava para o Senhor me adiantar um pouquinho? Diz, não. É o da hora. E porque na hora, se você estiver ligado, você saberá o que fazer. Pela fé, Ele se revela para nós. Muitas coisas que não deram certo até agora, que foram feitas fora do tempo e do propósito. Tudo o que vai dar certo a partir de agora tem a ver com você fazendo, olhando para o autor e consumador da sua vida. Eu olho para a cruz todos os dias. A cruz me dirige. A cruz, na realidade, é o lugar. Estou pregado com Ele na cruz. Não vivo mais. Ele vive em mim. Ele, eu vivo uma vida extraordinária. Mesmo em meio a todas as adversidades. Mesmo em meio a todos os problemas. Eu só olho para a cruz, digo para Ele, mais um, deposito aos pés.
Mas como o Senhor já resolveu todos até agora, eu sei que mais esse será resolvido. Quem é Jesus para você? Por que você está aqui hoje? O que te trouxe aqui? Desejo ser abençoado? Vamos ficar de pé? Já falei até mais do que eu devia ter falado. Eu quero orar contigo nessa noite. Quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E quero dizer para você que Jesus, para mim, é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nessas 5 revelações sobre quem Jesus é, você resolve toda a sua vida. Porque se você o tem como maravilhoso, maravilhoso será a sua vida. Se você tem como conselheiro, Ele vai te aconselhar em todo o tempo. Então Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Quando houver guerra, você estará em paz. O mundo estará vivendo um turbilhão, mas você viverá em paz. Maravilhoso, conselheiro. Deus forte. Não é fraco. Pai da eternidade. Não é só esses dias. O túmulo não nos deterá. Nós continuaremos depois do túmulo. E lá o glorificaremos todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por uma noite em que a cruz nos atrai mais uma vez para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. De uma certa forma, Ele plantou em nós essa confiança, essa convicção. De uma certa forma, esta fé entrou em nós. Mas nós agora, olhando para Jesus firmemente, nós permitimos que esta fé cresça, que esta confiança se estenda e que nós robustamente possamos crer naquele que na cruz do Calvário derramou o seu sangue, perdoou os meus pecados, me deu um novo nome, me escreveu uma nova história, me deu um pai, me deu um destino, me deu uma história, me deu um legado, me deu uma família, me deu a esperança da vida eterna. Por Jesus, Senhor, nós somos gratos. Não é pela igreja, é por Jesus, porque a igreja não existiria sem Ele. Isso aqui não é mais importante do que Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Eu me encontro nesta igreja algumas vezes, mas eu me encontro com Jesus todos os dias, todo o tempo, em meio às lutas, ao trabalho, à lida. O Senhor se faz presente. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós oramos como os primeiros discípulos, e eles sabiamente disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E eu lhe peço, Senhor, dai-nos mais graça de fé. Amplie os nossos horizontes, nos leve a confiar mais, a esperar menos de nós, a esperar menos das pessoas, a esperar menos das circunstâncias, e a crer que o Senhor é o Deus presente no meio das adversidades. O Jeová Jiré, que se revela como o provedor da vida quando a vida está para ser perdida. Aquele que está presente todos os dias. Por Cristo e em Cristo e através de Cristo, nós vivemos a esperança da fé, da vida plena, da graça, da maravilhosa revelação de um tempo que declaro será maravilhoso, que declaro será tempo de conselhos de vida, que será um tempo de um Deus forte, o Deus de toda a eternidade, o príncipe da minha paz. Vamos cantar? Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Nunca perdeu uma Meu guerra. nome é Jeová Jiré, irás prover de novo.
prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo no que vejo, vivo no que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós queremos em ti, e pelo poder do nome de Jesus, eu ministro a unção da graça que sara, que cura, que provê as necessidades, que supre as faltas, que traz salvação e transformação em cada casa que aqui está. E declaro que um tempo novo começa sobre esta vida e sobre esta igreja. Faço isso no nome